Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a estreita colaboração entre o regime de Nicolás Maduro na Venezuela, o Hezbollah e o Irã, uma rede de alianças e atividades ilícitas que coloca em risco a estabilidade não apenas da Venezuela, mas também do Brasil e de toda a América Latina. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Sob a ditadura de Nicolás Maduro, a Venezuela passou por um processo de transformação, convertendo-se no epicentro de atividades ilícitas em toda a América Latina. Desde o início da sua presidência, Maduro enfrentou crises políticas, econômicas e sociais que desestabilizaram o país e o levaram a buscar alianças pouco convencionais para sustentar a sua ditadura. A situação na Venezuela é marcada por uma combinação de autoritarismo, corrupção endêmica e dependência de atividades ilícitas como fonte de renda, com as principais sendo o tráfico de drogas, o contrabando de ouro e a cooperação com organizações terroristas internacionais, incluindo o Hezbollah, um grupo libanês criado e fortemente apoiado pelo Irã. O regime de Maduro encontrou nos grupos terroristas e no crime organizado uma forma de financiar a sua manutenção no poder, o que envolve também alianças com dissidentes das Farc, o ELN e cartéis de drogas. Essas organizações não apenas fornecem receitas através do narcotráfico, mas também atuam como forças paramilitares para proteger interesses do regime em áreas remotas e de difícil acesso, como é o caso da floresta amazônica. Esse ambiente caótico criou as condições perfeitas para a atuação de grupos como o Hezbollah, que se beneficiaram da infraestrutura frágil e das redes de corrupção para expandir as suas operações criminosas no país. Com o apoio do Irã, o Hezbollah ajudou a transformar a Venezuela em um ponto de convergência para o terrorismo internacional e o crime organizado transnacional. A história do Hezbollah na América Latina é longa e multifacetada. Graças à tríplice fronteira no sul do continente, entre Brasil, Paraguai e Argentina, o grupo expandiu a sua influência para outros territórios estratégicos. A Venezuela, com a sua localização privilegiada no norte do continente e ambiente de impunidade, tornou-se um centro operacional crítico para o Hezbollah. Esse grupo, patrocinado pelo Irã, inicialmente estabeleceu bases na América Latina através de comunidades libanesas e árabes imigrantes. Muitas dessas comunidades, especialmente na Venezuela, têm histórias que remontam ao final do século XIX, quando ondas de imigrantes chegaram à região em busca de melhores condições de vida. Embora a esmagadora maioria desses imigrantes não tenha qualquer ligação com atividades criminosas, o Hezbollah se infiltrou nesses círculos, aproveitando-se de redes comerciais legítimas para realizar operações ilícitas. Na Venezuela, o Hezbollah opera principalmente por meio de redes familiares chamadas clãs, como os clãs Saleh, Hada e Nasreddin, com cada uma dessas redes se especializando em atividades como lavagem de dinheiro, contrabando e narcotráfico. Por exemplo, o clã Saleh foi identificado como um dos principais facilitadores de operações financeiras ilegais do Hezbollah, enquanto o clã Nasreddin atua na intermediação de armas e no apoio político ao regime de Maduro. Outro ponto crítico é o uso da documentação venezuelana, com o governo Maduro fornecendo passaportes e identidades falsas a operativos do Hezbollah, permitindo que eles se movimentem livremente por toda a América Latina. Essa estratégia não apenas facilita o financiamento e as operações terroristas, mas também coloca em risco países vizinhos como o Brasil, que podem se tornar alvos dessas atividades clandestinas. Além disso, o Hezbollah utiliza a Venezuela como um corredor para enviar drogas para o Oriente Médio e a Europa, uma atividade que gera milhões de dólares para financiar as suas operações, enquanto reforça o poder do regime venezuelano sobre áreas-chave do país. A relação oficial de proximidade entre a Venezuela e o Irã é fundamental para entender o papel do Hezbollah na região. Desde a presidência de Hugo Chávez, a Venezuela e o Irã estabeleceram uma aliança estratégica baseada em uma retórica anti-americana e também em interesses mútuos de sobrevivência política e econômica, tendo em vista as sanções impostas a ambos os países.
Sob Maduro, essa relação se aprofundou, com o Irã oferecendo suporte militar, tecnológico e financeiro para manter o regime venezuelano em funcionamento. Um exemplo dessa cooperação é o estabelecimento de linhas aéreas e marítimas entre Caracas, Teherã e Damasco, que servem tanto a propósitos comerciais quanto à movimentação de operativos e recursos. Em 2022, a detenção de um avião venezuelano na Argentina revelou que membros da Força Quds, a unidade de elite do Corpo da Guarda Revolucionária do Irã, estavam envolvidos diretamente em operações ilícitas de contrabando. Além disso, o Irã transformou a Venezuela em um centro de produção e armazenamento de armas, com destaque para os drones militares iranianos, que estão sendo produzidos sob licença em fábricas venezuelanas. Esses armamentos não apenas fortalecem o regime de Maduro, mas também representam uma ameaça para a segurança marítima no Caribe e na América Latina. Outro aspecto preocupante é a colaboração econômica entre os dois países, principalmente na área do petróleo. O Irã ajudou a Venezuela a contornar sanções internacionais, revitalizando a sua indústria petrolífera e fornecendo tecnologias para a produção de criptomoedas. Essas medidas permitem que tanto o Irã quanto a Venezuela financiem as suas operações, driblando as restrições impostas pelos Estados Unidos e os seus aliados. A presença do Hezbollah e do Irã na Venezuela tem implicações diretas para a segurança do Brasil e de outros países da região, com a proximidade geográfica e a existência de redes transnacionais, facilitando a expansão de atividades criminosas e terroristas para territórios vizinhos. Na Tríplice Fronteira, o Hezbollah já possui uma base consolidada para a arrecadação de fundos e apoio logístico. E agora, com o fortalecimento das suas operações na Venezuela, há o risco de que essa influência se amplie, envolvendo o Brasil, tanto pelo norte como pelo sul, em possíveis esquemas de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e até ataques terroristas. Além disso, a aliança entre Maduro e o Irã representa uma ameaça estratégica muito mais ampla, com a presença de drones e armas iranianas em solo venezuelano, aumentando as tensões no Caribe e criando um ponto de pressão militar na América do Sul, com isso podendo levar a uma escalada nos conflitos regionais, especialmente em áreas já marcadas por disputas territoriais, como é o caso da fronteira entre Venezuela e Guiana. Para o Brasil, como maior potência da América Latina, a questão se torna ainda mais sensível. A expansão dessas redes criminosas e terroristas pode desestabilizar a segurança interna e ameaçar interesses estratégicos nacionais. Além disso, a possível infiltração de agentes do Hezbollah em território brasileiro representa um risco direto para a população e para a infraestrutura crítica do nosso país. Toda essa convergência de interesses criminosos, militares e terroristas na Venezuela não é apenas um problema venezuelano. É um problema que afeta e desafia toda a América Latina, especialmente o Brasil. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.